Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, nossos visitantes, nós terminamos no domingo uma etapa de um processo eleitoral que para nós foi um grande desafio. Eu aqui em Curitiba tive a honra de poder representar o Partido dos Trabalhadores num momento extremamente difícil, no momento em que a nossa história de 36 anos está sendo questionada por acontecimentos ocorridos e por fatos que são relatados, em alguns casos, nos últimos anos, em alguns casos nos últimos anos, nas últimas semanas, e também, até para surpresa nossa, em alguns casos nos últimos dias. Mas a política é isso. A política é feita de ações e é feita de comprometimentos. E eu quero aqui cumprimentar todos aqueles e todas aquelas que participaram do processo eleitoral, que se empenharam em buscar fazer o melhor para os seus candidatos, majoritários ou proporcionais, que debateram durante o processo eleitoral as suas propostas, a sua visão de mundo e que, principalmente, aqueles e aquelas candidatos e candidatas que tiveram a sinceridade de dizer exatamente o que pensavam, o que viam e o que sabiam ser possível, no nosso caso específico, para a cidade de Curitiba. Foram 45 dias de campanha, depois de um período que antecedeu, que certamente ficará, para mim, ficará marcado como uma experiência extraordinária. Alguns, senhores deputados e senhoras deputadas, questionaram o resultado final, o que é natural. Nós concorremos, obviamente, sempre com o objetivo de ganhar as eleições, e nós não ganhamos. Mas a satisfação maior é você poder percorrer a cidade de Curitiba, percorrer em algumas vezes a região metropolitana, receber e ser recebido por centenas, milhares de pessoas, sem que houvesse, e eu vou repetir, sem que houvesse em nenhum momento nenhum tipo de agressão, verbal ou de qualquer outra natureza. Fizemos um debate em Curitiba que talvez poucas vezes, se não nenhuma, essa cidade pôde acompanhar. Entendíamos que mais do que debatermos as questões que são naturais de uma eleição, até porque são estruturais, saúde, educação, o meio ambiente, questões vinculadas à segurança, no nosso caso de Curitiba, moradores e moradoras em situação de rua, pessoas se preocupavam com temas, inclusive na política, vinculados, embora esse no nível muitíssimo menor, as questões partidárias. E eu aí sempre digo, senhor presidente, faço um parêntese quando falo de partidos, que ou nós teremos uma reforma político-eleitoral partidária, ou na próxima eleição que acontece daqui a 2 anos, nós teremos uma dificuldade imensa em fazer com que as pessoas saiam de casa e venham votar. Falo isso porque o resultado dessa eleição teve um grande vencedor em todas as cidades médias e grandes. Um. E não foi nenhum partido, não foi nenhum candidato. Foi o ninguém. Quando você soma os votos nulos, os votos brancos e as abstenções, todos os municípios, sem exceção, todos os municípios de médio e grande porte no Brasil, e muitos dos pequenos, tiveram como primeiro voto, ou a primeira ausência de voto, a opção por um dos candidatos ou candidatos que estavam sendo colocados.
É emblemático que São Paulo tenha 3.096.000 votos nulos, brancos ou abstenções. E o Dória, prefeito eleito, tem 3.095.000. É emblemático que Curitiba tenha mais votos nulos, brancos e abstenções do que o candidato que eu aqui cumprimento, Rafael Greca, assim como o deputado Nery Prevot, que foram ao segundo turno. É emblemático que o Rio de Janeiro tenha, no nulo, branco e abstenções, o dobro do que teve o primeiro candidato colocado a ir ao segundo turno. E assim, se os senhores pegarem em todas as cidades, algo está nos dizendo o eleitor. Algo está nos dizendo aqueles e aquelas que não se conformarem em ver umas eleições onde muitas vezes relevava-se a um segundo plano o debate eleitoral e colocava-se no mundo da fantasia propostas absolutamente inexequíveis e que, obviamente, feitas muito mais para ganhar a simpatia do eleitor do que para serem realizadas de fato. E que terão um custo muito alto no histórico, inclusive, da nossa política. Nós fizemos, em Curitiba, à medida que nos foi permitida, até por conta de diversas situações, desde situações financeiras, estruturais e partidárias, o que é natural, um debate como entendíamos que deveria ser feito. Alguns acharam que era mais fácil sair do partido, e saíram. E detalhe, no estado do Paraná, praticamente todos aqueles que saíram do Partido dos Trabalhadores, todos, prefeitos inclusive, não se reelegeram. Não se reelegeram. Poucas exceções. Temos exceções na região central, Paraná, e algumas exceções talvez tenham acontecido no Noroeste. Fora disso, nenhum. Dos vereadores que saíram, com poucas exceções, nenhum se reelegeu. O que demonstra que às vezes o eleitor está muito mais atento às manobras político-eleitorais que são feitas de forma oportunista do que a vã filosofia daqueles que a fazem acreditam ser. Isso nos deixa muito tranquilos. Enfrentamos, de fato, um debate muito duro, com os acertos e os erros que entendemos serem próprios do nosso partido. Mas enfrentamos. E em nenhum momento, senhores deputados e senhoras deputadas, e aqueles que me conhecem há algum tempo sabem disso, em nenhum momento nós escondemos de que lado estávamos. Em nenhum momento escondemos que tínhamos um partido com um vice, que foi uma gratíssima surpresa, o Nasser Alain, advogado trabalhista. Em nenhum momento escondemos que nós estávamos exatamente onde nós entendíamos que era possível nós estarmos, no debate. Não escondemos alianças de ninguém. Não prometemos algo que sabemos não pode ser cumprido. Não fizemos o falso enfrentamento com setores que mais tarde talvez precisássemos fazer uma correção de rumo. Fizemos sim aquilo que São Paulo, apóstolo ao término de sua vida, tantas vezes repetido aqui, fez questão de ressaltar: combatemos o bom combate, não negamos a nossa fé. A fé é que é possível ter uma cidade melhor. A fé é que é possível nós ter uma cidade que não tenha 382 áreas de subhabitação. Uma cidade que não tenha áreas imensas apenas para especulação imobiliária. Fizemos no combate aquilo que entendemos ser um dos grandes problemas das médias e grandes cidades, que é a sonegação fiscal, a sonegação do IPTU. Curitiba tem 911 milhões de reais para receber de IPTU, sonegados. Os 100 maiores sonegadores de IPTU de Curitiba devem 218 milhões de reais para essa cidade. E nós que pagamos, somos todos os dias aviltados por esses que não pagam. Os 100 maiores sonegadores, com os seus débitos, poderíamos construir e resolver todo o problema da fila que existe hoje de crianças fora
dos CMEs. Poderíamos melhorar todos os nossos UBS. Os sonegadores que devem, entre ISS e IPTU, 4,5 bilhões a Curitiba, se pagassem 10% disso, resolveríamos todos os problemas que temos de infraestrutura. Com esse valor, resolveríamos todos os problemas de habitação. Sabem, senhores, que temos em Curitiba uma situação perversa. Uma cidade que paga anualmente 173 milhões de subsídio para que se enterre o lixo na Fazenda Rio Grande. Com uma empresa que teve o contrato renovado sem licitação agora por mais um ano e que no ano que vem, ainda que a PMI seja lançada agora, certamente estará em condições muito favoráveis de ser novamente aquela que por 15 anos fará o recolhimento e a destinação final do nosso lixo. Procuramos trazer ao debate propostas objetivas para melhorar a administração de Curitiba, para melhorar as condições que temos na nossa cidade e para fazermos com que aqueles que nós entendíamos e entendemos, e nesse período eleitoral para nós ficou mais cristalino, serem ou se acharem como os donos da cidade, especulação imobiliária, transporte público e a coleta e destinação final do lixo, fizemos um debate sobre o que significam esses três grupos e entendemos que esses três grupos controlam a cidade. E se não os enfrentarmos, de nada adianta ganhar a eleição, porque estaremos novamente de pis na mão, choramingando, como vi algumas vezes, alguns debates, que não tem recurso para isso, não tem recurso para aquilo, mas continuamos pagando 163 milhões de reais a mais no lixo, continuamos não tendo IPTU progressivo, continuamos não tendo zonas especiais de interesse social, continuamos não aplicando aquilo que determina o Estatuto das Cidades, continuamos fazendo vistas grossas à especulação e à fraude que se dá todos os dias com as isenções. Então fizemos, senhores deputados, exatamente o que nos propusemos a fazer. Um debate franco, aberto, sincero, sem nenhuma agressão a ninguém ou a qualquer partido, mas colocando claramente as posições que temos. E quero aqui cumprimentar os dois candidatos que foram ao segundo turno e lhes desejar boa sorte. Certamente faremos um debate no nosso partido. Eu, se fosse para declarar publicamente a minha posição apenas pela minha vontade, os que me conhecem sabem que eu entendo que nenhum dos dois grupos que foram ao segundo turno tem qualquer relação conosco e, obviamente, não nos representam. E não representam em nenhum momento os temas que debatemos. Mas essa é uma decisão que cabe ao partido e não a mim, e eu vou me submeter à decisão que for tomada. Aqui eu quero, nesses últimos minutos que me restam, senhor presidente, agradecer profundamente a equipe que trabalhou conosco, a todas as pessoas que voluntariamente vieram se somar nessa caminhada, a todos aqueles e aquelas que curtiram muito fazer campanha, de manhã, à tarde, à noite, na chuva, no sol, de madrugada, correndo essa cidade e debatendo com a cidade. Nós fizemos história e o agradecimento é de coração, porque há coisas que não se esquecem. E aqui, relembrando Fernando Sabino, ele diz: o valor das coisas não está no tempo em que elas duram, mas na intensidade com que acontecem. Por isso, existem momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis. E se alguma das pessoas que estiveram conosco nesse período estiver nos ouvindo, tenham certeza, nós fizemos coisas inexplicáveis e vocês são pessoas incomparáveis. Isso nos deixa com a alma grande, generosa, e podem ter certeza, todos aqueles e aquelas que estiveram conosco, a felicidade que toma conta de quem conclui a campanha, mesmo com um índice eleitoral pequeno, como foi o nosso caso, é muito maior do que se tivéssemos ganho de forma diferente. Lembro aqui aquilo que dizia Darcy Ribeiro: tentei mudar a educação e fui derrotado.
tentei salvar os índios e fui derrotado. Tentei fazer a democracia e fui derrotado, mas em nenhum momento gostaria de estar no lugar daqueles que me derrotaram. Se nós fomos derrotados eleitoralmente, nós tivemos uma vitória política que ninguém nos tira. Parabéns a todos que participaram e a vida segue em frente. Obrigado, senhor presidente e senhores deputados.